Então, como nós falamos, vamos envolver a nossa irmã Yasmin, que chega na nossa casa para falar pela primeira vez, e esperamos, temos quase que certeza que é a primeira de uma série de muitas. Vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta na sua casa. Obrigada. Obrigada. Meus irmãos, que a doce paz do nosso Neico Nazareno seja conosco agora e sempre. Graças a Deus, vencendo uma série de dificuldades, nós conseguimos chegar até aqui. E hoje é um dia muito especial, como nos falou o nosso querido irmão Mortal. E muitas vezes nós chegamos no afã do dia e não vemos os companheiros que estão ao nosso lado. Eu queria reservar um minutinho no nosso estudo para que nós abracemos os companheiros que estão ao nosso lado. Vamos fazer esse exercício de amor. O professor Eurípides nos falava tanto do amor. Vamos abraçar também aqueles que estão atrás de nós. Não tenho receio de levantar-se, não. Depois a gente volta ao normal. Eu queria te abraçar. Onde está de novo? Aí vai mostrar aí. Vamos abraçar também? Então, olha, abraço a todos também, viu? Não foi muito bom? Eu gostaria de perguntar a vocês, como é que vocês estão se sentindo agora depois desse abraço? Não é uma bênção? Nós movimentamos energias fantásticas quando nós vamos até o outro. E a grande mensagem que nos deixou o professor Eurípides, já começando de trás para frente, foi exatamente essa: a de aproveitarmos todo o conhecimento do Cristo para irmos ao outro. E quando nós fazemos esse movimento de ir ao outro, para levar o nosso carinho, o nosso aconchego, de imediato o nosso psiquismo muda. Nós recebemos energias fantásticas. Não estamos percebendo isso? Estamos ou não estamos? Só eu que estou? Não é verdade? Essa é uma alegria que nos toma o coração. E hoje, neste momento tão especial, para esta casa que tem o coração de Eurípides pulsando intimamente, nós não poderíamos deixar de trazer alguns respingos da vida deste ícone para os nossos corações. Professor Eurípides Barçanufo, o médium do Cristo, como é falado por muitos, o médium do amor. Vamos lá? Aqui nós trazemos uma imagem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem. Gente, eu estou muito na frente? Não. Eu acho que eu vou para lá. Se eu for para lá, ótimo, muito bom. Vou ficar de costas para vocês não me mandam, tá? Tudo bem? Dá para ver direitinho? Ali é uma foto que não está muito boa originalmente no livro. É Sacramento Antiga. Na época do professor Eurípides, quando ele nasceu, Sacramento tinha apenas 2 avenidas e poucas ruas transversais. Uma cidade pequenina, muito pequenina, que agora é uma cidade muito grande. Eurípides foi um dos motivos pelos quais Sacramento aumentou tanto, mas vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Eurípides Barçanufo nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, a 1º de maio de 1880 e aí desencarnou a 1º de novembro de 1918. Então nós estamos fazendo aniversário também da desencarnação do professor Eurípides, há 92 anos. Ele fundou o Liceu Sacramentano, Instituto de Ensino Primário e Secundário,
onde lecionou com brilhantismo todas as matérias do curso. Havia necessidade de um professor, ele ia lá e substituía. Ele era versado numa pleiade de conhecimentos, desde a astronomia, a geografia, a história, enfim. O professor Eurípides era um grande autodidata, trazia conhecimentos de medicina, enfim. Estreou, inclusive, como jornalista na Gazeta de Sacramento e colaborou em diversos jornais da época, fazendo escritos versando em vários temas. Exerceu o mandato de vereador por 8 anos seguidos, levando para Sacramento luz, bondes elétricos, água encanada, cemitério público, entre outros benefícios, e também a outras cidades vizinhas, afastando-se espontaneamente da vida política. Chegou um momento que ele disse: olha, eu já fiz o que pude em termos políticos e vou me doar de outra forma para os meus sacramentanos. Ele era católico fervoroso e foi presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. E conheceu o Espiritismo, isso para falar, gente, muito rapidamente. Ele conheceu o Espiritismo através de um tio seu que ele amava muito e que vinha periodicamente fazer visitas à irmã, Dona Meca, mãe do nosso querido Eurípides, que frequentemente padecia de crises terríveis que a deixavam acamada sem que nenhum médico pudesse esclarecer a razão. E aí esse tio, certa feita, presenteou Eurípides com um livro muito especial, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E depois da leitura, Eurípides falou ao tio: esse livro é um monumento, tocou meu coração, eu não serei mais o mesmo após a leitura desse livro. Tocou profundamente. E aí ele próprio procurou frequentar umas sessões que o tio frequentava numa cidadezinha muito pequenina, Santa Maria, uma fazendola, e ele foi frequentar aquele local. E ali, diante daqueles ruins tão rudes, ele ouviu explanações fantásticas de teores profundos da filosofia, da religião. Pôde falar com o seu guia espiritual, Vicente de Paulo, entre outros espíritos luminosos. E ali, ele realmente se transformou em espírita. Então, tornou-se espírita em 1905, com a frequência às sessões do Centro Espírita Fé e Amor, na cidade de Santa Maria. Fundou em Sacramento o Grupo Espírita Esperança e Caridade. E em 1907, a primeira escola propriamente espírita no mundo, que é o Colégio Allan Kardec, onde milhares de pobres e órfãos receberam gratuitamente instrução material e moral. E ele, às quartas-feiras, ele sempre evangelizava os jovens e as crianças. E ali, a mediunidade do nosso Eurípides foi tomando graus extremamente expressivos. Ele tinha mediunidade de desdobramento, entre outras, e era comum ele sentir um sono, às vezes, durante as aulas que ele proferia, e aí, quando ele deitava a cabeça sobre a mesa, os alunos já diziam: lá vai o professor. E nessa de lá vai o professor, às vezes ele era visto, materializado, próximo ao corpo. Noutras vezes, ele ia fazer socorros. Certa feita, essa é uma das passagens mais intrigantes, uma senhora estava quase morrendo de parto e pediu ao marido para chamar o professor Eurípides para ajudá-la. Ele já era muito conhecido pela caridade, principalmente na área da saúde. E aí lá foi o homem a cavalo. Só que o petitório da mulher foi tão forte aos bons espíritos que eles chegaram e chamaram o professor. E o professor desdobra, se materializa no local, ajuda a mulher a ter o filho e depois ele retorna. Quando chega o homem a cavalo, ele diz: meu senhor, eu já fui lá, o senhor está de parabéns, ela está passando bem, o neném também. E aí o moço disse: não, senhor, eu vim lhe buscar, eu vou deixar o senhor aí não. E a mulher passou: não, mas ela já deu a luz, eu já ajudei. Não, senhor. E o homem levou o
professor Eurípides, e quando chegou lá, a esposa, mas meu filho, você trouxe o professor de novo. Ele já me ajudou, já fez o parto. E são várias as histórias fantásticas deste apóstolo do Cristo. Foi muito perseguido pela igreja quando ele se tornou espírita. Manteve durante 15 anos uma farmácia homeopática para o socorro e alívio dos aflitos. Ele estudou muito a homeopatia e desistiu de fazer medicina, porque no dia que ele havia envolvido, arrumado as malas e já ia partir, a dona Mega teve uma crise terrível, daquelas que a acometiam vez por outra. E aí ele desistiu de afastar-se dos seus amores e permaneceu em Sacramento, mas extremamente envolvido com o processo da saúde. Ele visitava os arredores, levava as medicações, fazia os medicamentos na farmácia, doava-os grátis às pessoas que necessitavam, e ele passou a viver em prol da comunidade. De tal maneira ficou conhecido que Sacramento, que só tinha aquelas poucas goelas, passou a ter vários hotéis e mais de 20 pensões para receber as pessoas que vinham em busca do apoio, do auxílio, do processo de desobsessão e de cura daquele apóstolo de Jesus. Com o auxílio dos espíritos superiores, curava obsedados e doentes desencarnados pela ciência, e desencarnou tratando desses doentes durante a pandemia de gripe, contraindo a doença. O professor Eurípides desencarnou praticamente trabalhando em doação aos necessitados. Esta é uma vida que a Corina Novellino, no seu livro que trata da biografia do professor, ela diz: essa é uma vida que vale a pena nós nos aprofundarmos e nós conhecermos, porque Eurípides é um ícone. Assim como nós temos o nosso patrimônio histórico, assim como a humanidade tem patrimônio arquitetônico, nós temos patrimônios espirituais. São espíritos que vêm à Terra em cumprimento de missões tão importantes de doação, que só a leitura da vida deles já promove em nós uma fonte de energia para nós seguirmos o exemplo do Cristo. Porque em realidade o professor Eurípides, apesar de todo o conteúdo doutrinário, apesar de ser alguém altamente letrado, ele não se deixou levar tão somente pelo conteúdo filosófico e religioso da doutrina. Todo esse conteúdo, esse arcabouço doutrinário, promoveu em Eurípides Barçanufo uma mudança tão radical que ele não conseguiu levar uma vida só para os livros. Ele se dedicava à prática da caridade. E é essa ação, esse exemplo que nós precisamos levar para a nossa vida. Porque se nós formos observar as pessoas que são ícones, os espíritos que marcaram a história, nós observaremos que em realidade são entidades que se doaram ao próximo. Jesus, o exemplo maior, ele não foi um simples profeta que ficava restrito a lugares e as pessoas iam até ele. Em realidade, Jesus era um andarilho. Ele ia às pessoas. Nos templos, ele ficava no templo de Jerusalém, naquela área mais próxima às mulheres, às crianças, onde qualquer um poderia entrar. Jesus é uma história de vida que trata das outras vidas. E cada um daqueles personagens que navegam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo são um pouco a nossa vida também. E na leitura do Evangelho, nessa leitura espiritualizada que nós precisamos fazer, nós precisamos notar o seguinte: o que eu tenho em mim de Pilatos? O que eu tenho em mim de Pedro? O que eu tenho em mim de João, da mulher hemorroíça? O que cada
cada um desses personagens me fala de positivo e de negativo, o que eles exemplificam na minha vida. E é muito interessante nós fazermos a leitura do Evangelho com essa ótica. O que esses personagens têm de mim e eu deles? O que eles me trazem de ensinamentos? Porque em realidade, meus irmãos, todos nós estamos imersos em um processo educativo de autoiluminação. Todos esses espíritos que são para nós ícones e exemplos, como o professor Eurípides Bassanufo, eles promovem um start, uma renovação em nós, mas em realidade o nosso processo de iluminação é muito pessoal. E nós precisamos nos perguntar: como nós estamos cuidando de nós mesmos? Como é que nós estamos cuidando desse nosso processo de evolução? Como nós estamos aproveitando a nossa passagem terrena? No livro Céu e Inferno, no qual Kardec reúne relatos de pessoas como nós, que desencarnaram, algumas em estado lamentável, outras em estado de lucidez maravilhoso. Nesta obra, Kardec pergunta e nos demonstra que, em realidade, aqueles que mais sofrem no plano espiritual são aqueles que relatam que não aproveitaram o suficiente a oportunidade de renovação que o estágio na Terra lhe propiciou. Então nós precisamos observar como anda a nossa vida, como andam as nossas emoções, como anda a nossa fala, como nós estamos reagindo aos desafios que a vida cotidiana nos traz. Esse aqui é o Colégio Allan Kardec, tá? Esse colégio fantástico que eu convido todos a conhecer. É o antigo e o novo, né? Depois da reforma, lá em Sacramento. Vamos lá? Vamos. Em realidade, todos nós, assim como Eurípides é dito médium de Jesus ou médium do amor, nós sabemos que todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós podemos ser canais para a manifestação do amor divino na Terra, no nosso lar, junto à nossa família, na comunidade na qual vivemos, aqui na Casa Espírita. Apesar de que, como nos fala Kardec no livro dos médiuns, geralmente nós utilizamos o rótulo de médiuns apenas para aqueles que têm, de uma maneira mais própria, mais exacerbada, mais nítida, esse processo de comunicação com os espíritos. Mas em realidade, podemos não ser médiuns ostensivos, mas todos nós podemos ser cartas vivas do amor de Jesus na Terra. Mediunidade, André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz, ela constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará nessa porta e sairá e achará pastagens. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Quem aqui é médium, que trabalha como médium? Levanta o dedo. Em realidade, aqui nós temos poucos médiuns que já estão trabalhando como médiuns, na mediunidade. Mas todos nós temos essa porta entreaberta entre a espiritualidade e o mundo material. Vocês não percebem de vez em quando aquelas intuições?
ou aqueles sonhos? Quem sente isso, aquelas afliçõezinhas de vez em quando no coração? Levanta o dedo. Só eu? Eu tô vendo. Não é mesmo? Acho que todos nós percebemos a espiritualidade de uma forma ou de outra, não é verdade? Já falamos isso, né, do professor Eurípides, podemos passar. Todos nós somos médiuns, mas em realidade existem muitas facetas sobre nós mesmos que nós desconhecemos e que nós precisamos conhecer, já que somos essa porta através da qual a espiritualidade superior pode agir no mundo. E aí, nesse processo de iluminação pessoal, nesse aproveitamento que precisamos ter da nossa encarnação, nós perguntamos: quem somos nós? E aí os estudiosos do psiquismo humano dizem o seguinte: bem, existem facetas nossas, até como a mediunidade é uma faceta nossa, mas existem facetas nossas, pessoais, que nós conhecemos, mas que os outros não conhecem. É assim mesmo ou é só comigo? Existem coisas a respeito de nós mesmos que nós sabemos e os outros não sabem? Não é verdade? Não é só comigo isso não, né? É com todo mundo? É ou não é, gente? Ah, bom, pensei que fosse só comigo. Com ela também. Com ela também? Concordar também? Então vamos lá. Mas também existem facetas sobre nós mesmos que todos conhecem. É isso mesmo? É isso? Então tá. Agora, existem ângulos nossos que os outros percebem, jeitos nossos que os outros alcançam, mas que nós não conseguimos ver. É isso ou não é? É isso mesmo? Tudo bem. Então vamos lá. Mas existem coisas sobre nós mesmos que nós não sabemos e que os outros também não sabem. Vocês concordam com isso ou discordam? É isso mesmo? Tem coisas sobre nós que só o guia espiritual sabe, só Jesus sabe, não é verdade? Porque existem marcas em nós, positivas e negativas do passado, desta vida e de outras existências, que muitas vezes afloram sem que nós nos apercebamos. Já aconteceu com vocês de surgir um desafio e nós temos uma reação exagerada àquele desafio, e aí a gente fica: poxa vida, por que eu falei daquela maneira? Acontece isso com vocês ou só comigo? Não é verdade? É porque às vezes, motivados por alguma coisa exterior, por algum desafio, por algo que alguém nos falou ou disse, vem à tona um jeito de ser do passado. E muitas vezes nós ficamos: meu Deus, por que eu falei isso? Quando eu ouvi, já tinha dito. Então acontece aqui também, né? Tá bom, vamos lá. E aí vem Jesus a nos esclarecer que nós não podemos julgar os outros, não devemos ficar vendo o defeito dos outros e ficar só percebendo o defeito que os outros têm. Nesse processo de iluminação pessoal, nesse processo de melhoria íntima, não adianta nós só ficarmos vendo o outro. Isso é uma fuga psicológica. Nós precisamos olhar a nós mesmos. Tem uma psicoterapeuta que diz que a busca de si mesmo cabe exclusivamente à pessoa interessada. Nenhum outro, a menos que seja solicitado, deve, pois, intervir assodadamente. Então nós precisamos nos conhecer para educar as nossas reações, perceber quando nós estamos muito nervosos e precisamos sair um pouco, nos afastarmos daquela pessoa para não explodirmos. Vocês já sentiram isso aqui? Ou só eu que sinto? Vocês também sentem? Nervoso? Já ficaram irritados com alguma coisa ou só eu?
Ah, ela também, o senhor não, né? Você não. Não, claro que não é verdade? Só o outro que fica nervoso. Mas nós só conseguiremos superar as nossas crises de irritação quando nós nos dermos conta delas. Faz parte do nosso processo de iluminação mergulharmos em nós mesmos. É claro que é importante nós identificarmos o jeito de ser das pessoas que convivem conosco, para que nós saibamos como lidar com elas. Porque se eu sei, como é seu nome? Se eu sei que a Lúcia, por exemplo, digamos que eu convivo com a Lúcia, né? Se eu sei que a Lúcia já acorda meio atravessada, vocês conhecem pessoas que são assim? Conhecem? Você não é? Mas tem gente que é, não é verdade? Que já acorda assim meio atravessada, mas durante o dia vai melhorando. Não tem pessoas que são assim? Se eu sei que a Lúcia acorda meio atravessada, não é isso não, eu sei. A sua irmã, tá bom. Mas eu sei que acorda meio atravessada, eu não vou escolher logo de manhã para conversar algum assunto delicado com a Lúcia, vou? Não pode. Eu vou escolher um momento que a Lúcia esteja melhor. Então, Lúcia, eu sei que não é assim com você, Lúcia, eu sei. Mas então, é importante nós, no nosso processo de iluminação pessoal, observarmos como nós funcionamos. Porque aí, se eu sei que eu não acordo muito bem, se eu acordo sempre um pouco estressado ou com pouca paciência, eu vou tratar de assuntos mais delicados mais tarde. Mas é importante também eu conhecer o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Eu preciso observar como é que eles funcionam, para que eu saiba como lidar com eles, minimizando o atrito. Isso é importante nesse nosso processo de evolução pessoal. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós entendemos as idiosincrasias, as dificuldades dos outros. Vamos lá? Tá indo bem, gente? Eu tô correndo muito. Tá bom. Tá? Eu cheguei meio apressado. Vou até pular isso aqui, porque todo mundo conhece a história do arqueiro e da trave, que é exatamente o que nós viemos de falar. Jesus nos chamava atenção em todos os momentos, e por isso é importante a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos trouxe pistas luminosas para a nossa ascensão espiritual, para a nossa iluminação interior, para a construção da nossa felicidade. E essa é uma pista valorosa, como tantas outras, ao nos dizer: olha, vocês têm facilidade muito grande de ver os defeitos dos outros, mas é importante olhar para as fragilidades próprias, porque se nós não reconhecermos as nossas feridas, nós não conseguimos tratá-las. Mas o que nos impede? Temos muitos obstáculos para conseguir olhar a nós mesmos. Os reais obstáculos geralmente são esses aqui: o apego à nossa imagem. Eu não quero ver que eu tenho defeitos. Eu não quero ver que eu sou uma pessoa que falha. Porque isso dói. Não dói ou dói só em mim? Dói. Outras coisas é o ressentimento. Nós muitas vezes trazemos ressentimentos e mágoas no nosso coração, sem nos darmos conta delas. As pessoas erram conosco e muitas vezes nós dizemos assim: eu queria perdoar, mas eu não consigo. E aí, como é que eu sei que eu consegui perdoar? Quando eu me lembro da história e eu não sinto mais raiva da pessoa, só pena, só tristeza. Enquanto eu me recordo e eu ainda sinto raiva, é porque esse sentimento ainda está latejando, essa energia da tristeza, da mágoa, do ressentimento ainda está latejando em mim.
Todos nós concordamos que precisamos perdoar, mas o perdão é um processo. E é um processo que muitas vezes não é fácil. Então nós precisamos identificar, antes de mais nada, que nós ainda trazemos alguns ressentimentos dentro de nós. Certa feita, eu dizia assim, quando me lembrava, porque tem gente que diz, se você está lembrando, se você está recordando, é porque você ainda não perdoou. Mas eu queria perguntar para vocês, existe alguma borracha para a gente tirar isso do nosso coração? Existe? Não existe essa borracha. Borracha existe? Não conheço. Eu não conheço também. Eu também não. Quando você conhecer, você me avisa. Eu preciso. E eu tive uns problemas na minha infância com uma pessoa e eu achava que eu já havia perdoado. Aí eu dizia assim, não, eu já perdoei. Mas quando eu me lembrava dessa pessoa, parece que o coração ficava pequenininho, era espremido, sabe? Mas eu dizia pra mim, não, eu já perdoei. Teve um dia que eu sonhei com essa pessoa. Eu sonhei que eu chegava perto dela e essa pessoa olhava assim pra mim. E aí eu comecei a falar para ela as minhas mágoas. Você me fez isso, você me fez aquilo, você me fez aquilo outro. E eu culpava e brigava com a pessoa chorava, eu chorava. Mas acabamos o sonho, nós nos abraçando. E eu acordei. 2 horas depois, de manhã mesmo, eu recebo um telefonema de alguém dizendo que a pessoa havia me internado de madrugada. E aí, eu digo, meu Deus do céu, certamente, para que essa pessoa pudesse ir em paz, os amigos espirituais fizeram com que nós ficássemos frente a frente. E eu que achava que havia perdoado, percebi que não tinha perdoado nada, mas acordei aliviada, percebendo que aquela energia que envolvia aquela lembrança acabou se desfazendo. Meus irmãos, nós não conseguiremos um coração aliviado enquanto nós guardarmos os ressentimentos. Mas é natural tê-los dentro do estágio evolutivo, educacional que nós estamos passando. Por isso, eu vou fazer um convite aos companheiros que nos relembremos das circunstâncias difíceis. Quando estivermos bem, façamos uma oração. Se nós sentirmos o coração apertado, é porque ainda existe em nós essa energia. Mas não devemos nos sentir culpados. Devemos sim orar a Jesus, aos nossos orientadores espirituais, porque nós todos temos orientadores espirituais. Devemos rogar-lhes o apoio, a misericórdia, pedir que eles nos auxiliem, a fim de que nós consigamos nos libertar desse jugo. Porque o ressentimento, em realidade, a própria palavra já diz, é nós sentirmos e ressentirmos novamente a mesma dor terrível de um acontecimento que muitas vezes já se deu há décadas atrás. E a pessoa que nos fez sofrer está levando a vida, está caminhando ela própria. É lógico que ela haverá de enfrentar os resultados da semeadura que ela fez. Mas nós não podemos nos vitimizar a vida toda. Nós precisamos arrancar do nosso peito esta dor da mágoa. E muitas vezes não é fácil de fazermos isso sozinhos e precisamos do apoio da espiritualidade. E muitas vezes até de um profissional da área da terapia mesmo, se nós percebermos que está soberanamente difícil caminharmos com esse sentimento terrível dentro de nós. Então é uma busca. A iluminação pessoal perpassa por esse caminho, o caminho do perdão. E não é à toa que Jesus, o nosso sublime orientador, o governador do nosso planeta, ao estar aqui, não é à toa que ele nos deu essa seguinte orientação, que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, o que equivale a dizer a vida toda. Mais uma pista sublime para a conquista da felicidade.
mas nós trazemos outros vícios também. Não vamos só falar dos vícios do cigarro, os vícios da bebida, dos tóxicos. Existem vícios tão sutis que nós não nos damos conta deles. Um dos que são os terríveis são os vícios das próprias energias químicas que nós produzimos. Existe uma ciência nova, psiconeuroimunologia, que nos fala o seguinte: tudo aquilo que nós pensamos, todos os pensamentos e emoções que nós temos, fazem com que no cérebro físico, lá no hipotálamo, na glândula, se produzam elementos químicos relativos àquela emoção, àquele pensamento. Esses elementos químicos, chamados de neuropeptídeos, eles se espalham pelo nosso corpo todo, minutos após os pensamentos e as emoções. Então, se eu começo a me recordar de eventos tristes da minha vida, imediatamente o hipotálamo e outras glândulas no nosso cérebro começam a produzir esses elementos químicos que se espalham através da corrente sanguínea por todo o nosso corpo. E a espiritualidade superior nos esclarece que existem as contrapartidas espirituais. Vocês conhecem pessoas que vivem rememorando acontecimentos negativos do passado? Vocês conhecem? Ou só eu que conheço? Vocês conhecem também. Então, essas pessoas, o cérebro físico não tem como identificar se esses eventos estão acontecendo novamente agora ou se aconteceram no passado. Então, a pessoa está trazendo para o presente toda aquela agonia, todo aquele sofrimento para o seu próprio corpo físico e para o seu perispírito. Então, nós precisamos identificar o seguinte, meus irmãos: os nossos pensamentos e as nossas emoções de hoje nos conduzem à felicidade ou ao desequilíbrio, ou à infelicidade, à doença ou à saúde. Em realidade, não são os outros que são os nossos inimigos. São os vícios mentais, os vícios emocionais que nós temos. Então, a pessoa, por exemplo, que começa a criar o hábito de falar da vida alheia, vocês conhecem pessoas assim? Eu também. Todo local, inclusive local de trabalho, e às vezes até nas casas espíritas, existem esses departamentos. Esse Departamento de Investigação da Vida Alheia, o DIVA, entendeu? E mexe, tem pessoas que assumem essa situação, não é? Então, por quê? Quando as pessoas começam a falar, são produzidos neuropeptídeos próprios desse tipo de comportamento, que se derramam pela corrente sanguínea por todo o corpo. Então, o que acontece? A pessoa se vicia nesse tipo de neuropeptídeos. Então, ela fica louca para receber esses neuropeptídeos depois. Isso é inconsciente. Então, enquanto ela não consegue uma boa notícia, uma má nova, para passar adiante, enquanto ela não sente novamente aqueles neuropeptídeos no corpo, ela não para. Ela tem que procurar alguma coisa para falar. Isso é um vício que nós não nos damos conta, e quanto mais nós fazemos isso, mais nós tendemos a repetir. Então nós precisamos nos observar. Existem vícios em tristeza. Nós temos uma companheira na casa espírita que ela é uma criatura fantástica, mas ela estabeleceu um modelo mental de alimentar a tristeza. Aquelas pessoas que são, olha só, eu acho que é só da minha época e da época do Bordalo. Ninguém aqui é dessa época de um desenho animado que nossa, então é da minha época e do Bordalo, não é da época de você. Você lembra, Bordalo? Aquela Helena querida, ó dia, ó céus, ó azar. Então, exatamente.
Gente, tem pessoas, porque quando a gente alimenta esses sentimentos de tristeza e de negatividade, a gente produz neuropeptídeos de tristeza. Então tem pessoas que se viciam nisso. Um amigo psiquiatra, certa feita, recebeu no seu consultório uma companheira assim. Ele era do movimento espírita, que nem essa da minha casa espírita, que só fala em negatividade, só fala em tristeza, e já vive assim, sabe? Ela já vive assim. É uma coisa. Então essa senhora chegou para esse psiquiatra, sentou-se na frente dele à mesa e começou: o senhor não sabe como a minha vida é terrível. Eu sou a mais infeliz das pessoas na terra. O senhor não imagina como eu sou sofredora. E falando, ele: não pode ser assim. Não, a senhora está exagerando. Não me diga isso. Não, eu não posso acreditar. De repente, ele nunca teve nenhum problema no consultório. Começou uma bobeira. Assim, ele disse: minha senhora, a senhora está mal mesmo. A senhora tem que mudar o seu modelo mental, porque não dá para continuar assim. A senhora está atraindo tudo de ruim. Porque em realidade, a mente já nos explica, Leon Denis, a mente é um gerador de energia. A nossa mente, ela atrai tudo aquilo que nós focamos, nós atraímos, mesmo aquilo que nós não desejamos. Se a nossa mente foca, ela atrai, porque é um imã. E aí vocês podem me dizer: mas Yasmin, como é que a gente não vai pensar nas coisas tristes e nas dificuldades da vida? Porque isso faz parte, e faz parte mesmo. Mas uma coisa é você pensar no problema e focar na solução. Outra coisa é você focar somente no problema. Assim não é possível. Então, quando nós estivermos com um problema, digamos, estamos com um problema, esses problemas que nunca acontecem, digamos, estamos com uma dívida. Ninguém tem isso. É raro uma coisa dessas, né? Então, aí vem a mente: ai, eu tenho uma dívida, ai, eu estou com essa dívida, ai, meu Deus, essa dívida. Isso atrai o quê? Mais dívidas. Mas aí, como é que a gente faz? Não vai pensar na dívida e continuar gastando? Não. A primeira coisa é quebrar o cartão de crédito. Tá? Depois de quebrar o cartão de crédito, a gente tem que planejar a solução. Eu tenho um problema aqui, um obstáculo, um desafio. Eu estou vivenciando esta situação, mas eu quero chegar a tal situação. Eu quero sair desta situação para construir uma outra realidade em minha vida. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso planejar no meu dia a dia como eu vou sair desse problema. Eu planejo a mudança e instalo ela no meu dia a dia. Olha, segunda-feira eu vou fazer isso, na quarta-feira eu vou fazer aquilo, na quinta-feira eu vou fazer aquilo outro. E aí eu vou focar não mais na dívida. Eu vou focar aonde? Na solução. Nós temos que viver na solução. Então os espíritos de escola nos dizem que todos nós somos seres criados por Deus, mas a caminho da perfeição relativa. Então nós precisamos organizar o nosso processo de iluminação pessoal. Nós não podemos nos deixar levar pela vida. Nós precisamos nos voltar para nós mesmos e perguntarmos: o que me falta para eu sentir o reino dos céus em meu coração? Bem, eu sou muito estourada, ou eu sou muito estourado. Pode ser que isso aconteça. O que eu vou fazer para não ser assim? Olha, se aquela pessoa chegar próxima a mim, eu vou inspirar e expirar, vou pedir apoio à espiritualidade superior. Se eu sentir que eu estou prestes a estourar, eu vou sair e não vou mergulhar na discussão nunca mais. Porque, gente, só entre nós,
Alguma vez nós saímos felizes e equilibrados de alguma discussão? Sim ou não? Não. Então pronto. Então, muitos de nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Olha, discussão não vale mais a pena. Vale mais a pena eu me afastar do local naquele momento, deixar a poeira baixar, para depois ir conversar, para depois ir esclarecer quando eu estiver com equilíbrio mental e a outra pessoa também. Então, enfim, nós precisamos observar como nós estamos emocionalmente. Eu ando muito triste. Como está a minha fala? Será que eu foco só as coisas negativas? Então nós precisamos observar e estabelecer o nosso programa de iluminação pessoal. Pelo menos 10 minutos por dia de alguma leitura edificante. 10 minutos. Quem é que não tem 10 minutos para doar a si próprio, para a renovação dos modelos mentais, que muitas vezes nós não nos damos conta, eles estão tão entranhados em nós, alguns modelos, porque assimilamos dos pais, assimilamos da cultura na qual estamos inseridos. Nós muitas vezes não nos damos conta que temos modelos infelizes, que não se coadunam mais com a proposta que a doutrina espírita nos orienta. Então a leitura edificante diária vai aos poucos renovando, oxigenando, criando outros modelos comportamentais para nós. Então 10 minutos, pelo menos, de leitura edificante diária. Vamos organizar a nossa vida com perseverança para fazermos isso. Pelo menos uma oração de manhã. E Jesus já nos disse que não é pela multiplicidade de palavras que seremos ouvidos. Então, uma oração breve, porém de coração. Estamos reintegrando o nosso psiquismo às tarefas da vida cotidiana na Terra. Então, vamos pedir aos mentores espirituais que nos auxiliem nos desafios que aquela página da nossa vida, o dia, está nos trazendo. À noite, nós já descobrimos, porque a doutrina espírita nos esclarece, que nós, espíritos imortais, nos desdobramos do corpo. Companheiros estudiosos falam que muitas vezes nós desdobramos e ficamos perambulando que nem hipnotizados dentro da casa, fazendo as coisas que nós costumamos fazer. Se costumamos lavar a louça, ficamos muitas vezes assim, como se estivéssemos lavando, numa perfeita hipnose. Às vezes vamos para o local de trabalho. Nós precisamos tomar a nós mesmos as rédeas da vida. E precisamos orar antes de dormir, rogando lucidez, para que possamos desdobrar e ir ao encontro das entidades lúcidas que nos felicitam a existência, nos auxiliando na nossa renovação pessoal. Vamos doar-nos no serviço da caridade, como nos ensinou Eurípides, o grande ícone do amor. Nós às vezes pensamos no amor apenas como sentimento, mas amor é ação, aquela ação de ajudar, aquela vontade de observar as pessoas em que podemos ser úteis a elas, saindo muitas vezes de uma loja e desejando um bom dia para as pessoas, ajudando aqueles que passam pelo nosso caminho, tendo olhos para ver. Quando nós nos doamos, nós criamos energias salutares em nós, ativamos elementos bioquímicos no nosso corpo físico e também no nosso perispírito, que nos facultam a saúde, o equilíbrio. Então nós somos os principais interessados na prática do bem. Vamos pular e eu vou pedir ao Rodado só mais uns minutinhos para eu falar. Vamos até meia-noite, quando acaba o dia. Eles não vão aguentar, mas só mais 5 minutinhos você suporta? 11h50. Dá para ir? Então vamos lá. Vamos pular.
experiências do professor Masaru Emoto? Quem já viu, levanta o dedo. Esse cientista japonês, ele teve uma intuição maravilhosa. Ele pegou a água, congelou, raspou, pegou os cristais e levou para microscópios de alta resolução. E ele colocou a água em contato com oração, com palavras boas e ruins, com emoções. Vejam só como a nossa mente, como os sonhos, eles têm o poder de mudar a estrutura molecular da água. Olha só, gente. Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração. E após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. Olha só. Então, quando nós oramos, esse milagre acontece dentro de nós. Nós não podemos nos esquecer que o nosso corpo é mais de 70% feito de água. Olha o que acontece conosco quando nós, agora não é quando o outro ora, é quando nós oramos e entramos na vibração celestial. Olha que coisa divina. Agora vejam a molécula de água antes do som da oração. É algo disforme, sem orientação. Olha, o cristal é assim. Molécula de água exposta à energia do som da área para acorde em sol de bar. Olha que coisa fantástica. Isso acontece dentro de nós quando nós estamos imersos em um ambiente com esse som angelical. A mesma molécula de água exposta ao som do rock e heavy metal. Não é à toa que os nossos jovens às vezes têm até crises de epilepsia, porque há uma completa desassociação das moléculas de água. Coitadinho, olha só o que acontece. Molécula de água exposta ao som de muito obrigado. Olha que coisa fantástica. Não vale a pena nós sermos gratos? Olha o que acontece em nós. Agora, se o outro responde, se o outro vira a cara, se o outro não nos responde, o problema é do outro. A gente quer que os outros sejam felizes, mas é uma opção de cada um. Olha que fantástico milagre ocorre em nós ao sermos gratos. Molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. Se agimos com amor, verdade, retidão, paz e não violência, conseguiremos reestruturar em nossas mãos. Está em nossas mãos, em nossas mentes, em nossas palavras, está em nosso coração. Então, a decisão da iluminação pessoal é nossa. E nós podemos criar essa paz, essa alegria, essa felicidade. Nós temos o poder de nos encontrarmos com Jesus. Nesses 2 minutinhos, eu peço a vocês que fechem os olhos, embalados por essa música, nós vamos imaginar que estamos no lago de Genezaré. Sintam os pés sobre a areia da praia. Sintam o aroma da maresia, as ondas do mar, desse mar da Galileia, desse lago tão extenso que era chamado de mar. Um pouco à frente de você, sentado em uma raiz alta de uma tamareira antiga, está Jesus. Jesus de Nazaré. Ele abre os seus braços e você pode caminhar ao encontro de Jesus. Vá ao seu encontro.
de Jesus. Sinta a sua barba no seu rosto. Sinta que a mão do Cristo se ilumina e toca a sua cabeça. Sinta as luzes que saem das mãos de Jesus, entrando pela sua cabeça, iluminando o seu cérebro por dentro, neutralizando neste momento quaisquer formas de pensamento negativas, quaisquer energias malsãs que possam ter se instalado aí. Sim, no seu psiquismo, a sua cabeça se ilumina e agora a mão do Cristo vai para o seu tórax. Sinta a paz desse momento. Sinta as energias luminosas de Jesus entrando pelo seu peito, neutralizando as energias de tristeza, de ressentimento. Perceba a presença do Senhor neste momento, neutralizando em você todo o mal, ativando em você todo o bem. Porque Jesus é o sublime orientador de nossas existências, que nos envia essas entidades luminosas como patrono desta casa para nos transmitir o seu amor na forma de doação, na forma de caridade, na forma de uma vida dedicada ao seu amor e à difusão dos seus ensinamentos. Vamos agradecer a Jesus, agradecemos ao professor Eurípides Bassanão por esta sublime instituição que, em nome do amor de Jesus, espalha há mais de 4 décadas o amor a milhares e milhares de corações encarnados e desencarnados. Este local é para nós espíritos um educandário, um hospital abençoado, uma fonte de energias e de renovação. Este lugar abençoado é para nós espíritos e espíritas uma fonte de bênção. Obrigada, Jesus. Que as tuas bênçãos continuem resguardando este oásis do teu amor na terra, e que os companheiros responsáveis pelos serviços desta casa continuem a trabalhar, a servir-te. Obrigada, Senhor. Fica conosco em
dificuldades, agora e sempre. Vamos então inspirar fundo e voltar com as nossas percepções ao mundo exterior, agradecidos ao Senhor. Muito obrigada, meus irmãos. Envolvido por essas vibrações, vamos sustentá-las através da prece e nos preparar para o passe, pedindo aos companheiros, aos irmãos, que se posicionem durante depois da prece de agradecimento. Nós iremos orar a sustentar o ambiente e iremos iniciar a tarefa do passe.